caso isto nem de encomenda, pronto, porque foi hoje, antes de mais, boa tarde a todos, é muito bom voltar outra vez a estar convosco, e esta formação tem esta coincidência muito engraçada, porque eu já vos tinha dito que se aguardavam grandes alterações ao Código do Trabalho, estamos a falar do mesmo Código do Trabalho de 2009, do qual nós já falámos imensas vezes. Esta é provavelmente a maior de todas as alterações. Algumas alterações não serão assim muito importantes para vocês, mas outras sim. E eu hoje destaquei para o dia de hoje, sem prejuízo de vos falar um bocadinho nas outras alterações, destaquei para o dia de hoje duas áreas muito especiais. A área da parentalidade, com o reforço dos direitos da parentalidade, dos pais e das mães, e um novo capítulo que aparece agora na lei, que é do trabalhador cuidador informal não principal. Por acaso eu já há muito tempo que dizia que achava que o legislador dava muitos direitos, os necessários, pronto, não estou a dizer que é demais, mas que se preocupava muito com a posição do trabalhador enquanto pai, enquanto mãe, e que descurava as obrigações que os trabalhadores cada vez mais têm com os respectivos pais. Pronto, e de facto esta lei o que vem fazer é criar aqui um conjunto de normas, e vamos vê-las a todas, está bem? Não copia bem aquilo que acontece na parentalidade na relação entre pais e filhos, mas no fundo dá relativamente aos trabalhadores, que não é aos filhos, é aos trabalhadores que sejam cuidadores informais não principais, dá-lhes um conjunto de direitos que antigamente só estavam previstos na lei para os pais e para as mães. Gostava ainda de vos dizer que a lei que hoje foi publicada vem alterar as compensações por caducidade em caso de contrato a termo. O que é que nós temos vindo a ver? Que as compensações por caducidade, quando um contrato a termo é celebrado e chega ao fim, nós de antes pagávamos 30 dias por cada ano completo de serviço, depois passámos para 20, depois para 12 nos primeiros 3 anos e para 18 nos primeiros 3 anos e depois 12. E agora voltamos outra vez para os 24 dias, ou seja, em caso de caducidade do contrato, a compensação por caducidade vai ser de 24 dias. Um processo um bocadinho parecido, mas não com um aumento tão grande, foi aquele que aconteceu com as indemnizações em caso de despedimento, que eram de 30 dias, passaram para 20, passaram para 12 e agora voltaram para 14 dias, portanto, um bocadinho mais. Pronto, isso é uma das alterações importantes aqui a este nível. De resto, o que é que nós vamos ver nesta agenda, nesta chamada Agenda para o Trabalho Digno? E a lei que hoje saiu tem muito mais do que apenas as alterações ao Código do Trabalho. Tem alterações ao Estatuto da ACT, porque há um reforço dos poderes da ACT, no sentido de fiscalizarem muito mais as situações, nomeadamente de trabalho precário e de violações no âmbito da higiene, saúde e segurança no trabalho. Vão ter também uma alteração ao Código Contributivo da Segurança Social, nomeadamente no que respeita à contratação de trabalhadores. Portanto, vão ter aqui um conjunto de normas novas que de antes não tínhamos. Os objetivos principais desta alteração tão grande foram, por um lado, reforçar o combate ao recurso ao trabalho não declarado, ou seja, por exemplo, recorrer a trabalhadores prestadores de serviços para não ter que pagar em sede de segurança social o mesmo que pagamos por trabalhadores por conta de outrem, e criminalizou esta prática. E por isso é que faz com que a ACT tenha muito mais poderes para atuar nesta situação. E então é assim, se a situação não for regularizada é crime, se a situação for regularizada voluntariamente é uma contraordenação. Depois, reforçou e agilizou os poderes da ACT justamente para isto, para reconhecer contratos de trabalho em situações irregulares, incluindo converter os contratos a termo em contratos sem termo. Olhem, vejam uma coisa, o legislador fez o seguinte, que é, ao penalizar e dizer que agora, quando um contrato a termo chega ao fim, nós vamos passar a pagar 24 dias por cada ano completo de serviço de indemnização, quando até ontem era 12,
o que ele está a fazer é claramente a mostrar a sua intenção de desincentivar o recurso aos contratos a termo. Ao permitir à ACT que possa ordenar às entidades para converter um contrato a termo em contrato sem termo, é mesmo isto que está a fazer, ou seja, claramente a mostrar um ataque à contratação mais irregular, digamos assim. Regularizou as relações laborais no quadro da transição digital. Esta não é uma questão que nos preocupe muito, ou nada, direi mesmo, mas só para ficarem com uma noção, até porque com certeza vão ver muito isto na Segurança Social, é que houve aqui a contratualização, ou seja, o enquadramento legal das situações das relações laborais no quadro da transição digital, nomeadamente no quadro dos trabalhadores que trabalham com recurso a plataformas digitais, como acontece, por exemplo, com os condutores da Uber. E então, por causa desta grande alteração, houve depois ali um reforço ao nível dos deveres da entidade empregadora, que não pode utilizar os algoritmos a que recorre no âmbito desta relação de trabalho para prejudicar estes trabalhadores. Mas é como digo, esta não é uma questão para nós muito preocupante, mas pronto, em todo o caso, trago porque é preocupante também. Foram reforçados os mecanismos da garantia de informação aos trabalhadores e vamos ter que dar uma volta aos nossos contratos de trabalho, na medida em que agora as informações que têm que ser dadas aos trabalhadores quando são contratados são muito mais. Ou seja, há um conjunto muito grande de informações que nós agora, no momento da contratação, temos que dar aos trabalhadores. E isto aqui, esta alteração veio no decurso de uma nova diretiva europeia de condições de trabalho justas e transparentes. No fundo, ao aumentar o leque de informações que nós temos que dar por escrito aos trabalhadores quando os contratamos, o que nós estamos aqui a tentar fazer é dar-lhe mais certezas sobre aquilo que são os contornos da sua relação laboral. Promoveu de modo transversal a qualidade de emprego, nos apoios e incentivos públicos e nas prestações de serviços contratadas pelo Estado, designadamente condicionando as empresas beneficiárias ou contratadas ao cumprimento de normas laborais, incorporando exigências de estabilidade dos vínculos e da transparência nos custos laborais dos cadernos de encargos. O que é que acontece? Da mesma maneira que o legislador também não gosta muito dos contratos a termo, gosta menos ainda dos contratos de trabalho temporário, ou seja, quando a vossa escola contrata uma outra empresa para pôr aí trabalhadores ao vosso serviço, ou seja, os contratos de trabalho temporários que são altamente precários e, na verdade, nós nem sequer chegamos a ter uma relação laboral com a pessoa que vem prestar serviços para a nossa entidade. Houve aqui um reforço da contratação coletiva, mas esta parte não vai ser abordada por nós nem aqui, nem se calhar numa próxima vez, embora, pronto, aqui a APEC tem este papel desempenhado. O que é isto da contratação coletiva? São os contratos coletivos de trabalho, nomeadamente, através do alargamento da sua cobertura a novas categorias de trabalhadores, como os trabalhadores em outsourcing, os trabalhadores independentes e economicamente dependentes, os prestadores de serviços que dependam economicamente da vossa escola, e instituindo novos mecanismos, como a arbitragem, para a prevenção de situações de caducidade de convenções coletivas. Vamos ver aqui algumas medidas concretas e comecei por trazer assim logo. Vamos organizar as nossas sessões de formação de forma a seguir a sequência do código, está bem? E, portanto, vamos começar pelos artigos 35 e seguintes, com o reforço dos direitos no âmbito da parentalidade e com a criação de uma nova situação que antes não tínhamos, que é a situação da licença por luto durante a gravidez. Eu aqui fui sublinhando aquilo que é de novo, está bem? Então, proteção na parentalidade, eu já vos tinha falado, acho eu, uma vez neste artigo, que é um artigo muito interessante, na medida em que tem o menu todo
o menu todo dos direitos no âmbito da parentalidade, tem licenças, tem faltas, tem dispensas, tem modalidades de horários, e então o artigo mantém-se quase igual. A proteção na parentalidade concretiza-se através dos seguintes direitos: licença em situação de risco clínico durante a gravidez, para deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha da residência para a realização do parto, licença por interrupção da gravidez, licença parental em qualquer das modalidades, licença por adoção, dispensa da prestação de trabalho por parte da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo da proteção da sua segurança e saúde e respectivo acompanhante nas deslocações interilhas das regiões autónomas. Esta aqui já tinha sido acrescentada em 2019. Licença parental complementar em qualquer das modalidades, dispensa da prestação de trabalho por parte da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo da proteção da sua segurança e saúde. Dispensa para consulta pré-natal, dispensa no âmbito dos processos de adoção e de acolhimento familiar. E esta parte do acolhimento familiar é nova, ok? Estou a deixar aqui sublinhada porque esta parte é nova e não existia antes. Dispensa para amamentação ou aleitação, dispensa faltas para assistência a filho, faltas para assistência a neto, licença para assistência a filho, licença para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades parentais, familiares, horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares, horário de trabalhador com responsabilidades familiares, dispensa da prestação de trabalho em regime de adaptabilidade, dispensa da prestação de trabalho suplementar, dispensa da prestação de trabalho noturno. E depois tem aqui uma pequena alteração. Os direitos previstos no número anterior apenas se aplicam, após o nascimento do filho, a trabalhadores progenitores que não estejam impedidos ou inibidos totalmente do exercício do poder paternal, com exceção do direito de a mãe gozar. E agora temos de novo 14 semanas, quando de antes eram 42 dias consecutivos, ok? Portanto, temos um período muito mais alargado, 14 semanas, muito mais alargado do que eram os 42 dias consecutivos que tínhamos anteriormente. Portanto, há de facto aqui um alargamento, e o que este número vem dizer é que o que acontece normalmente é que os direitos da parentalidade são para ser gozados ou por um ou por outro dos progenitores. E hoje em dia, tirando a questão da amamentação, a gravidez de risco, o aborto e as consultas todas durante a gravidez, estes direitos todos podem ser exercidos pelo pai ou pela mãe, a menos que um deles esteja inibido ou impedido do exercício paternal. Só que, no caso da mãe, há direitos que, mesmo que ela eventualmente esteja inibida do exercício do poder paternal, só ela mesma é que os pode exercer. E por isso é que se diz que os direitos previstos no número anterior apenas se aplicam após o nascimento do filho a trabalhadores progenitores que não estejam impedidos ou inibidos totalmente do exercício do poder paternal, com exceção do direito da mãe gozar 14 semanas de licença parental inicial, porque é o chamado período de puerpério, que agora foi alargado, e dos referentes à proteção durante a amamentação. Depois temos um artigo novo, que é o artigo 38A. Cada vez que vocês chegam ao Código do Trabalho e começam a ver artigos com as letras à frente, A, B, C, D, E e F, começam logo a ver que foram acrescentos ao Código relativamente àquilo que existia na versão anterior. Portanto, é o caso aqui deste artigo novo, que é a falta por luto gestacional. E este artigo vem logo na organização do código, vem de seguida ao artigo 38. O artigo 38 é um artigo que diz que licença por interrupção da gravidez. Em caso de interrupção da gravidez, a trabalhadora tem direito a licença com duração entre 14 e 30 dias. Para o efeito previsto no número anterior, a trabalhadora informa o empregador e apresenta logo possível atestado médico com a indicação do período de licença. Portanto, quando não há uma situação
com atestado médico que dê lugar a este período de 14 a 30 dias de licença por interrupção da gravidez, há esta nova falta por luto gestacional. Portanto, nos casos em que não haja lugar à licença prevista no artigo anterior, esta por interrupção da gravidez, a trabalhadora pode faltar ao trabalho por motivo de luto gestacional até 3 dias consecutivos. É assim, claramente que é para as situações de aborto espontâneo, mas a outra, do artigo 38, também se aplica às situações de aborto espontâneo. Só que é uma situação em que há uma interrupção da gravidez, pode ser voluntária ou não, mas tem que haver um atestado médico, portanto, aponta para uma situação em que já é num estado mais avançado da gravidez. Aqui, falta por luto gestacional, quando a mãe não tem a possibilidade de faltar aqueles 14 ou 30 dias por interrupção da gravidez nos termos do artigo 38, tem direito a estes 3 dias consecutivos por luto gestacional. O pai terá sempre direito aos mesmos 3 dias, independentemente da mãe poder faltar por luto gestacional ou de só faltar da mãe estar a faltar por interrupção da gravidez ou faltar por luto gestacional. O pai tem direito a faltar ao trabalho até 3 dias consecutivos, quando se verifica o gozo da licença prevista no artigo anterior ou a falta prevista no número anterior. Para efeitos do disposto nos números anteriores, a trabalhadora e o trabalhador informam os respectivos empregadores, apresentando logo que possível prova do facto invocado, através da declaração de estabelecimento hospitalar ou centro de saúde ou ainda de atestado médico. Depois temos a licença parental inicial, e não há novidade nenhuma, nem no número 1, nem no número 2, nem no número 3. Portanto, continua a ser possível, o pai e a mãe têm direito, por nascimento do filho, a licença parental inicial de 120 ou 150 dias, cujo gozo podem partilhar após o parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a faltar aquelas 12 semanas a seguir ao parto. O gozo da licença referida no número anterior pode ser usufruído em simultâneo pelos progenitores entre os 120 e os 150 dias. Esta licença é acrescida em 30 dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo um período de 30 dias consecutivos ou 2 períodos de 15 dias consecutivos após o período de gozo obrigatório pela mãe, a que se refere o número 2 do artigo seguinte. Em caso de opção pela licença parental inicial, com a duração prevista no número 1 ou número 3, os progenitores podem, após o gozo dos 120 dias consecutivos, cumular em cada dia os restantes dias da licença com trabalho a tempo parcial. Nas situações de acumulação previstas no artigo anterior, portanto, que permite cumular em cada dia os dias de licença que vão dos 120 aos 150 ou dos 120 ou dos 120 aos 180, pronto, pode ser esta situação. Após o gozo desse período, então o remanescente poderá ser acumulado em cada dia com os outros dias da licença com trabalho a tempo parcial. Na situação de acumulação prevista no número anterior, isto que está a bold é tudo novo, está bem? Os períodos diários de licença são computados como meios dias e são adicionados para determinação da duração máxima da licença, ou seja, acaba por alargar, porque uma vez que é meio dia de licença, meio dia de trabalho a tempo parcial, aquilo que era um mês acaba por ser 2 meses a trabalhar a tempo parcial. O período da licença pode ser gozado por ambos os progenitores, em simultâneo ou de forma sequencial, e esta também é uma novidade, mas é só para esta última parte da licença. O trabalho a tempo parcial corresponde a um período normal de trabalho igual a metade do praticado a tempo completo em situação comparável. Depois, o atual número 6 é o anterior número 4. No caso de nascimentos múltiplos, o período da licença previsto nos números anteriores é acrescido de 30 dias por cada gêmeo além do primeiro. Nas situações previstas no número 5, em que o parto ocorra até às 33 semanas inclusive, a licença referida no número anterior é acrescida de todo o período do internamento.
Ainda novo, em situação de internamento hospitalar da criança, imediatamente após o período recomendado de internamento pós-parto, devido à necessidade de cuidados médicos especiais para a criança, a licença referida no número 1 é acrescida do período de internamento até ao limite máximo de 30 dias. Nestas situações em que o parto ocorra até às 33 semanas, a licença referida no número 1 é acrescida de todo o período de internamento, sem prejuízo do disposto no número anterior, nas situações em que o parto ocorra até às 33 semanas, inclusive, esta licença vai ser acrescida de 30 dias. Número 10. Em caso de partilha, este não tem muita diferença, é só aqui umas alterações dos números. O número 11 é o antigo número 9, o número 12, o número... o número 10, o anterior número 8, número 11, anterior número 9, depois aqui não é esta situação aqui, número 12, na falta de declaração especial, a licença é gozada pela mãe, aqui sim é o número 10, o anterior número 10, o número 12, em caso de internamento hospitalar, o acréscimo da licença prevista nos números 5, 6 e 7, e anteriormente eram outros números, aqui é só mesmo uma alteração de números. Mas, portanto, daqui retiramos o seguinte, retiramos esta possibilidade do último mês ou 2 meses da licença poder ser acumulado com trabalho a tempo parcial. Portanto, no fundo, é como se metade do dia fosse a gozar metade da licença, o resto do dia fosse a tempo parcial. E, portanto, isto vai fazer com que se prolongue um bocadinho mais a licença, meio-meio. Depois, períodos de licença parental exclusiva da mãe. A mãe pode gozar até 30 dias de licença parental inicial antes do parto, mas é obrigatório por parte da mãe 42 dias consecutivos, quando antes eram apenas 6 semanas, quando antes eram 6 semanas de licença a seguir ao parto. A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença antes do parto deve informar desse propósito o empregador e apresentar o atestado médico que indique a data previsível do parto, prestando essa informação com antecedência de 10 dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo que possível. Portanto, aqui também nada de novo. Licença parental inicial a gozar por um progenitor em caso de impossibilidade do outro. Neste artigo, o que é que nós temos? Uma alteração dos números, porque como no outro artigo, no 40, os números acabaram por ser todos alterados, também houve a necessidade de alterar aqui, porque de resto não há mais licenças, não há mais diferenças nenhumas. Mas neste artigo as diferenças já são muito grandes, porque a licença parental do pai inicialmente era de 20 dias, passou para 28, era de 20 dias a gozar nas 6 semanas a seguir ao parto, e agora é de 20 dias seguidos ou interpolados a gozar nos 42 dias a seguir ao parto. Depois do gozo desta licença, o pai tem ainda direito a mais 7 dias, ou seja, 20 dias de 20 passa para 28, 5 passa para 7. Os pais ganharam mais 10 dias com esta revisão e com esta alteração. Em caso de internamento hospitalar da criança, durante o período após parto, a licença referida no número 1 suspende-se a pedido do pai pelo tempo de duração de internamento. Também novo, e muito importante, porque se a criança estiver internada, o pai pede para suspender a licença e retoma quando a criança regressa à casa. No caso de nascimentos múltiplos, há licença prevista nos números anteriores, acrescem 2 dias por cada gêmeo, além do primeiro. Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador deve avisar o empregador com uma antecedência possível, que nunca deve ser inferior a 5 dias. Contraordenação muito grave, a violação do disposto neste número. Depois, licença por adoção. O regime da adoção tem vindo a ser muito bem tratado com as sucessivas alterações ao Código do Trabalho. Reparem só uma coisa muito simples. No Código do Trabalho 2003, eram 100 dias a licença para a adoção. Depois, no Código do Trabalho 2009, passaram para 120. No Código do Trabalho, com a revisão ao Código do Trabalho em 2019, passaram a ter exatamente o mesmo período de licença dos pais biológicos. Pode ser de 120 ou 150, consoante a opção.
Pronto. Até aí não temos nada de novo. O candidato a adotante tem direito à licença referida nos números 1 a 3 do artigo 40, portanto, todos os direitos da licença parental inicial são também dados aos pais adotivos. Qual é que é agora a grande diferença? É que o candidato a adotante também tem direito à licença parental exclusiva do pai, ou seja, antes esta licença era só para um dos candidatos a adotantes ou podiam partilhar, e agora um deles tem a licença parental inicial e o outro terá direito à licença parental exclusiva do pai, que são os tais 28 dias mais 7, ok? No caso das adoções múltiplas, este período dos 120 aos 150 é acrescido de 30 dias, é acrescido de 30 dias, e o período da licença parental exclusiva do pai é acrescido de 2 dias por cada adoção, além das primeiras. Portanto, aqui muito importante, porque vem também considerar que os dois candidatos a adotantes terão os dois direitos idênticos. Depois mantém-se, havendo dois candidatos a adotantes, a licença pode ser gozada alternadamente. O candidato a adotante não tem direito à licença em caso de adoção do filho de cônjuge ou de pessoa que vive em união de facto. Agora, temos novidades. Da mesma maneira que a mãe pode gozar até 30 dias da licença parental inicial, e esta é só para a mãe, está bem? Antes do parto, também o candidato a adotante pode gozar até 30 dias de licença parental inicial no período da transição e acompanhamento, ou seja, antes da criança lhe ser entregue. Para tal, o candidato a adotante que pretenda gozar parte da licença parental inicial deve informar desse propósito o empregador e apresentar documento que comprove o período de transição e acompanhamento, prestando essa informação com antecedência de 10 dias ou, em caso de urgência comprovada, logo que possível. Depois mantém-se, em caso de incapacidade ou falecimento do candidato a adotante durante a licença, o cônjuge sobrevivo que não seja candidato a adotante e com quem o adotando vive em comunhão de mesa e habitação, tem direito à licença correspondente ao período não gozado ou ao mínimo de 14 dias. A licença tem início a partir da confiança judicial ou administrativa, nos termos do regime jurídico da adoção, quando a confiança administrativa consistir na confirmação de permanência do menor a cargo do adotante, este tem direito à licença pelo período remanescente, desde que a data em que o menor ficou de facto a seu cargo tenha ocorrido antes do termo da licença parental inicial. Em caso de internamento hospitalar, do candidato a adotante, portanto, aqui nada de novo. Importante o que está no número 14, porque isto sim é novo. O disposto neste artigo também se aplica com as necessárias adaptações às famílias de acolhimento. Destaco neste artigo o facto de os candidatos a adotantes poderem ter também direito à licença parental exclusiva dos pais e desta ser aumentada por cada adotado, além do primeiro, e de se aplicar este artigo também com as necessárias adaptações às famílias de acolhimento. E depois, por causa disto mesmo, este artigo 45, que de antes tinha só dispensa no âmbito dos processos de adoção, parava aqui, agora tem dispensa no âmbito dos processos de adoção e acolhimento familiar. Os trabalhadores que sejam candidatos à adoção ou à família de acolhimento têm direito a dispensas de trabalho para a realização da avaliação ou para cumprimento das obrigações e procedimentos previstos na lei para os respectivos processos, devendo apresentar a devida justificação. Anteriormente, este direito era só para os processos para a adoção e apenas previa 3 dispensas de trabalho para a deslocação aos serviços da Segurança Social ou para receber os técnicos no seu domicílio. E não estava prevista qualquer contraordenação para o seu incumprimento. Portanto, agora, para além de alargar às situações de acolhimento familiar, não se limita às tais 3 dispensas para estas visitas ou deslocação dos técnicos. Licença parental complementar. Já está aqui o que está na letra normal mantém-se, o pai e a mãe têm direito para assistência à filha ou adotado com idade não superior a 6 anos, a licença parental complementar em qualquer destas modalidades. Tem aqui então trabalho a tempo parcial durante 3 meses
com um período normal de trabalho igual a metade do tempo completo, desde que a licença seja exercida na totalidade por cada um dos progenitores. E depois mantém as outras situações que já previa anteriormente. Novo é também o número 3. Se ambos os progenitores pretenderem gozar simultaneamente a licença e estiverem ao serviço do mesmo empregador, este pode adiar o gozo da licença de um deles, agora reparem, pode adiar apenas até ao término do período do gozo da licença do outro, ou seja, logo que termina outra, começa logo esse a gozar. E de antes, esta parte que está amarelo não existia. Com fundamento em exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da empresa ou serviço, desde que seja fornecida por escrito a respectiva fundamentação. Depois, no artigo, com a proteção em caso de despedimento, mantém-se basicamente tudo igual, mas, no fundo, vem-se dizer aqui que constitui contraordenação grave a violação e vem-se aqui alterar os números por causa das outras alterações todas que estavam para trás. Extensão dos direitos a progenitores. Aqui, a alteração feita na linha B, aqui o que se diz é: o adotante, o tutor, a pessoa a quem for deferida a confiança judicial ou administrativa do menor, bem como o cônjuge ou a pessoa em união de facto com qualquer daqueles ou com o progenitor, desde que vive em comunhão de mesa e habitação com o menor, beneficia destes direitos. Basicamente, o que este artigo vem dizer é que, independentemente de ser pai biológico, pai adotivo, tutor, curador ou outra pessoa que exerça as responsabilidades parentais, terão direito a estes direitos que agora se seguem. Então, o que é que vem acrescentar aqui? Licença parental inicial, porque de antes neste artigo era só licença parental complementar e depois as outras por aqui adiante. Regime das licenças, faltas e dispensas. Este artigo é belíssimo porque nos diz sempre quais é que são as consequências de cada um destes direitos. Não determinam perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, e são consideradas como prestação efetiva de trabalho as ausências ao trabalho resultantes de. E então coloca ali uma série de situações. O que é que tem de novo? Esta aqui, a linha K, porque acrescenta o acolhimento familiar. Dispensa no âmbito dos processos de adoção e de acolhimento familiar. E depois, no número 2, vem acrescentar a falta por luto gestacional, que vem pôr no mesmo bolo da dispensa para consulta de procriação medicamente assistida ao pré-natal, amamentação ou leitação. E vem dizer então o seguinte: a falta por luto gestacional, bem como a dispensa para consulta de procriação medicamente assistida ao pré-natal, amamentação ou aleitação, não determinam a perda de quaisquer direitos e são considerados como prestação efetiva de trabalho. E o resto do artigo mantém-se, com exceção do número 7, constitui contraordenação grave. A violação não é só de um ou dois números deste artigo, a violação do disposto em todo este artigo. Bom, e agora, como prometido, falamos na necessidade de prestar cuidados aos mais novos. Vamos falar, se bem que um cuidador informal não é só cuidador informal das pessoas mais velhas, também pode ser cuidador informal dos mais novos, não é? Pronto, mas no fundo há toda uma série de números e de artigos que agora aqui são aditados. Então começa desde logo do artigo 101, isto é completamente novo, não tínhamos nada sequer parecido com isto na lei, e para mim é muito importante porque é a evidência de que finalmente o legislador se preocupa com aqueles que têm a seu cargo cuidar dos outros. Pronto, isto já era uma realidade da sociedade, portanto é bom que a nível de trabalho também tenham algumas oportunidades. Para efeitos do disposto no presente Código, considera-se trabalhador cuidador aquele a quem tenha sido reconhecido o estatuto de cuidador informal não principal, nos termos da legislação aplicável, mediante a apresentação do respectivo comprovativo. Artigo 101b, licença do cuidador. O trabalhador cuidador tem direito para, obviamente que eu disse-vos que era muito parecido àquilo que acontecia no âmbito da parentalidade, mas não é o mesmo período, está bem? O trabalhador cuidador tem direito para assistência à pessoa cuidada a uma licença anual de 5 dias úteis,
que devem ser gozados de modo consecutivo. Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador cuidador deve informar o empregador por escrito, com 10 dias de antecedência relativamente ao seu início, indicando os dias em que pretende gozar a licença. Esta informação é acompanhada da declaração do trabalhador cuidador de que outros membros do agregado familiar do trabalhador ou da pessoa cuidada, caso exerçam atividade profissional, não gozam da mesma licença no mesmo período ou estão impossibilitados de prestar assistência. Durante o gozo da licença, o trabalhador cuidador não pode exercer atividade incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços fora da residência habitual. Isto é exatamente igual o que está no Estatuto da Parentalidade, quando é dada a possibilidade aos trabalhadores de poderem pedir para trabalhar em regime de tempo parcial ou de pedirem a licença parental alargada, com base na necessidade de ficarem a tomar conta dos filhos. A lei também os impede de utilizarem esse tempo e esse período para depois trabalharem fora de casa por conta de outrem. A mesma coisa aqui. No termo da licença, o trabalhador tem direito a retomar a atividade contratada. Esta licença prevista no número 1 não determina a perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, e é considerada como prestação efetiva de trabalho. Não é o ideal era que esta licença fosse remunerada, mas pronto, por hora não é. A licença do cuidador suspende-se por doença do trabalhador, se este informar o empregador e apresentar atestado médico comprovativo, não pode ser suspensa por conveniência do empregador. Depois temos o trabalho a tempo parcial. O trabalhador cuidador tem direito a trabalhar a tempo parcial, de modo consecutivo ou interpolado, por um período máximo de 4 anos. Salvo acordo em contrário, o período normal de trabalho a tempo parcial corresponde a metade do praticado a tempo completo, numa situação comparável, e conforme o pedido do trabalhador cuidador é prestado diariamente, de manhã ou de tarde, ou em 3 dias da semana. Durante o período de trabalho em regime de tempo parcial, o trabalhador cuidador não pode exercer outra atividade incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços fora da sua residência habitual, que era o mesmo que acontecia no período da tal licença. A prestação de trabalho a tempo parcial cessa no termo do período do período máximo para que foi concedida, retomando o trabalhador cuidador a prestação de trabalho a tempo completo. O trabalhador cuidador que opte pelo trabalho em regime de tempo parcial, nos termos do presente artigo, não pode ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira. Horário flexível, estão a ver como eu vos digo, que acaba por copiar um bocadinho os direitos, embora dando menos, dos direitos da parentalidade. O trabalhador cuidador tem direito a trabalhar em regime de horário de trabalho flexível, de forma seguida ou interpolada, enquanto se verificar a necessidade de assistência. Entende-se por trabalho por horário flexível, o que está previsto na lei a propósito da parentalidade. O trabalhador cuidador que opte pelo trabalho em regime de horário flexível nos termos do presente artigo não pode ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira. Artigo 101 é autorização de trabalho a tempo parcial ou em regime de horário flexível de trabalhador cuidador. O trabalhador cuidador que pretenda trabalhar a tempo parcial ou em regime de horário de trabalho flexível deve solicitá-lo ao empregador por escrito, com a antecedência de 30 dias relativamente ao seu início, com os seguintes elementos: comprovativo do reconhecimento do estatuto de cuidador informal não principal, indicação do prazo previsto, dentro do limite aplicável. No regime de trabalho a tempo parcial, tem que indicar a declaração da qual conste que não está esgotado o período máximo de duração, declaração da qual conste que outros membros do agregado familiar do trabalhador cuidador ou da pessoa cuidada, caso exerçam atividade profissional, não se encontram ao mesmo tempo em situação de trabalho a tempo parcial ou estão impossibilitados de prestar assistência, indicação da modalidade pretendida da organização de trabalho a tempo parcial. Portanto, vai seguir o mesmo procedimento
procedimento que está previsto no âmbito da parentalidade para o pedido para trabalhar em regime de horário flexível ou tempo parcial, no termo do período autorizado ou considerado aceite para a prática do regime de trabalho a tempo parcial ou horário flexível, o trabalhador cuidador regressa ao regime de trabalho que anteriormente praticava, ocorrendo alteração superveniente das circunstâncias que deram origem ao pedido antes do termo do período autorizado ou considerado aceite, o trabalhador informa ao empregador, no prazo de 5 dias úteis, e, havendo acordo do empregador, regressa ao regime de trabalho que anteriormente praticava. Depois ainda temos, também como acontece com os da parentalidade, proteção em caso de despedimento de trabalhador-cuidador. O despedimento de trabalhador-cuidador carece de parecer prévio da entidade competente na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. O despedimento por facto imputável a trabalhador, que se encontre na situação referida no número anterior, presume-se feito sem justa causa. Para efeitos do disposto no número anterior, aplica-se o mesmo procedimento que está previsto no âmbito da parentalidade. Dispensa da prestação de trabalho suplementar, tal como acontece relativamente aos trabalhadores no âmbito da parentalidade. O trabalhador cuidador não é obrigado a prestar trabalho suplementar, enquanto se verificar a necessidade de assistência. E, por último, dizer que o trabalhador cuidador, que seja ao mesmo tempo titular de direitos da parentalidade relativamente à mesma pessoa, ou seja, que tenha o estatuto de cuidador principal, cuidador informal não principal, agora estava-me a faltar, que tenham este estatuto relativamente a um filho ou a um neto, não pode acumular os dois regimes. Ora, como os direitos da parentalidade na subsecção 4ª são muito mais benéficos, prevalecerão estes sobre os outros. Isto então, relativamente, eu estou a andar muito depressa, mas é para tentar aqui fazer um resumo daquilo que me parece mais importante. Mas não vos queria deixar ir sem alertar aqui para mais duas coisas que eu acho muito importantes. Lembram-se que tivemos aqui a ver, quando estivemos a ver as faltas e o regime jurídico das faltas, e que vimos que os dias de faltas pelo falecimento de filhos, enteados, enteadas, genros e noras era de 20 dias. Ora, houve uma nova alteração e agora o que nós temos é falecimento de filhos e filhas, filhos e filhas, enteados e enteados, marido e mulher, companheiro e companheira, passam para 20 dias, genros e noras passam para 5, ou seja, na prática foi uma substituição, que até me parece lógica, não é? Que foi a questão das genros e noras, saiu de 20 para 5 e subiu marido e mulher, companheiro e companheira. Depois, outra questão que também me parece importante, porque acho que vos vai dar algumas dores de cabeça. Porque já hoje, ao dia de hoje, nós tínhamos muitos trabalhadores, até vos vou mostrar, muitos trabalhadores a faltarem e às vezes até avisavam mesmo que iam ao médico e que iam ficar doentes em determinadas datas e a verdade é que nos conseguiam entregar atestados médicos nesse sentido. O que vai acontecer, parece-me que isto vai ser mais frequente ainda, na medida em que uma das alterações também ao Código do Trabalho vem dizer o seguinte, e até vos vou mostrar, que é para vocês verem exatamente do que é que eu estou a falar. Um minuto e mostro já. Aqui está ela. Artigo 254. A prova da situação de doença do trabalhador é feita por declaração de estabelecimento hospitalar, centro de saúde, de serviço digital do Serviço Nacional de Saúde ou de serviço digital dos serviços regionais da saúde das regiões autónomas ou ainda atestado médico. Portanto, além do antigo CIT, Certificado de Incapacidade Temporária, vamos passar a poder justificar as doenças por atestado médico, ok? Pronto, até aqui tudo bem, porque há um crivo de um médico. O que me parece grave é o que vem no número 5. A declaração dos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde ou do Serviço Digital dos Serviços Regionais de Saúde das regiões autónomas é feita mediante a autodeclaração da doença sob compromisso de honra que apenas pode ser emitida
quando a situação de doença do trabalhador não exceder os 3 dias consecutivos até ao limite de 2 vezes por ano. Portanto, na prática, o que vai acontecer é que os nossos trabalhadores têm o poder de se autodeclararem doentes no site do Serviço Nacional de Saúde por períodos de até 3 dias de cada vez, até 2 vezes por ano. Na prática, eu percebo qual é que foi o objetivo do legislador, que foi dizer assim, bem, como os 3 primeiros dias da doença, se a pessoa não estiver internada, nunca são pagos por ninguém, nós libertamos os centros de saúde destas pessoas que lá vão por doenças curtinhas, damos-lhe a oportunidade delas se autodeclararem doentes, uma vez que estes dias nem sequer são pagos por ninguém, nem pela Segurança Social, nem pela entidade empregadora. O meu problema não é só o facto de pagar ou não pagarmos estes dias. O meu problema é a falta que as pessoas nos podem fazer nestas situações, porque estamos a passar para a disponibilidade de um trabalhador a possibilidade de se autodeclarar doente. Porque se ainda agora já era difícil, porque havia trabalhadores que arranjavam com muita facilidade atestados médicos, agora com esta possibilidade de se autodeclararem doentes, vai ser muito mais complicado ainda. Portanto, assusta-me um bocadinho este artigo. Bom, acho que ainda temos aqui 10 minutinhos para conversar. Engenheiro, isto hoje foi a tentar dar o máximo nesta hora. Doutora Filipe, até estamos a ver 2 vezes, não sei porquê, pelo menos eu estou a vê-la 2 Estão-me a ver a vezes. dobrar? A É sério? verdade. Então não sei. Pronto, mas é capaz de ser. Mas estamos a ouvi-la bem. Ok. Então, havendo dúvidas, podem colocá-las. Temos ainda 12 minutos, ou através do chat, ou diretamente, é preferível através do chat. Realmente conseguiu fazer uma abordagem da nova lei em tempo recorde, doutora Filipe. Pronto, e também, olha, também já tenho disponível depois no PowerPoint para vos enviar, portanto também já ficam aqui com este primeiro resumo deste primeiro bloco até aos artigos 110 mais ou menos, pronto. Então, dúvidas, pedidos de esclarecimento, comentários? Parece que é uma lei que vai dar muitas dores de cabeça, não é verdade? Sim. Eu acho que sim. Irmã Domingues ia para falar. Não, é que eu achei que essa legislação, não sei o que é que há de bom para as empresas, não é? Por isso é que ela se chama para o trabalho digno, porque ela é mais para os trabalhadores, sim. É verdade, isso então vai ser uma festa. Há coisas que sim, que vão ser aqui um bocadinho complicadas, vão. E vocês vão ter que, depois, num próximo bloco, vamos falar sobre os deveres de informação e vão ter que rever os vossos contratos de trabalho, porque há muito mais informações que nós agora vamos ter que passar a incluir aí. Realmente. É. Vamos incluir. Obrigada. De nada, irmão. Beijinhos. Está tudo bem por aí pelos Açores? Está. E eu vejo mais aqui que pronto, há muito, não sei quantos que já estão, o bebê, o pai, a mãe, então com isto vai ajudar mais. Pois. Sim. Realmente. Sim. Uma festa. Obrigada. Sim. Já temos uma que baixa maternidade de risco, gravidez de risco. E ainda vão passar, temos outra também, depois ainda vem uma terceira, não sei o que se vai dar, não é? Mas, sim. Obrigada. Muito bem. Mais alguma dúvida, comentário? Boa tarde, posso colocar uma questão, por favor? Claro que sim. Relativamente aqui ao trabalhador, do cuidador informal, o respectivo comprovativo, este estatuto é reconhecido pela Segurança Social, é isso? É o que pronto, diz o artigo 101A, diz quem é que é considerado trabalhador cuidador informal. É nos termos da lei, tem que ser reconhecido pela Segurança Social, sim. Pronto, e o comprovativo é emitido por esse organismo. Okay. Exatamente. Outra questão que eu... É o que diz o artigo 101A.
Para efeitos do disposto no presente Código, considera-se trabalhador cuidador aquele a quem tenha sido reconhecido o estatuto de cuidador informal não principal nos termos da legislação aplicável. Portanto, é de acordo com o regime normal do cuidador informal. Sim. Relativamente aos contratos, disse que para além do local de trabalho, que já é previsto, também o horário de trabalho. Quando diz horário de trabalho, é o horário mesmo e não as horas semanais. Eu não disse isso. Não Eu está no disse- PowerPoint? Peço desculpa, então, se percebi mal. Não. Mas não disse, porque isso do horário de trabalho nunca esteve Ok. sequer em Ficava com algum causa. receio, porque Não, cada não, vez não. que alterássemos o horário e temos que estar a fazer ditamentos ao contrato. Não. O que se diz é que há um conjunto de deveres, Informação, não é? de informação que deve ser dada, Não era. mecanismos no âmbito da nova diretiva, Certo. nomeadamente no que diz respeito à Definição do local e horário de trabalho. Sim, mas não é o horário em concreto, é Ok. outra coisa. O que vai ter que ser, o que vamos ter que dizer é. Então, dê-me só um minuto. Se calhar o número de horas semanais, se trabalha 40, se Eu vou trabalha... já dizer, o período normal de trabalho diário e semanal, especificando os casos em que é definido em termos médios, bem como o regime aplicável em caso de trabalho suplementar e de organização de trabalhos por turnos. Pronto. Ok. Mas não o horário. Pronto, ok. Está bem? Certo, obrigada. De nada. Mais alguma questão? Estava aqui a ver no chat, mas no chat ainda não, só temos um boa tarde logo no início. As dúvidas vão surgir a seguir, quando começarem a ler todo o diploma, não é? Aviso-vos é que o diploma depois é muito grande e veio alterar uma série de normas complementares. Eu, se calhar, se fosse a vocês, para já focava-me só nas alterações ao Código do Trabalho. Pronto. Quer nas alterações, quer nos aditamentos. Pronto. Foi o que eu tentei aqui juntar, tudo o que está alterado e tudo o que está aditado. Portanto, eu posso dizer que ali até os artigos 100, estamos 101, estamos em dia. Não sei se haverá mais alguma questão. Parece que não. É para termos agora ainda mais 2 ou 3 minutos para fazermos a oração final. Ok, ótimo. Desta vez ficou destacada a irmã Domingas. É verdade. Isto é assim em cima da hora, não dá nada, mas não faz mal. Então nós vamos realmente rezar, preparar-nos para esta grande semana que começou ontem, com Domingo de Ramos. Que o Senhor a todos nos dê esta força, esta clarividência que cada um de nós precisa. Então fazemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Boas férias e boas festas. Muito obrigado. Boa Páscoa. Eu não sei se o Padre Carlos, há bocadinho vi o Padre Carlos Carvalho, nosso vice-presidente da APEC. Padre Carlos, está por aí? Não estou a ouvir. Há bocado estava, mas agora não estou a ver. Pronto, então terminamos da melhor maneira. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Filipa. Obrigada eu. Há a promessa de enviarmos, como de costume, o PowerPoint, o link também da gravação e os certificados de participação. E depois logo vemos o terceiro período, a pertinência de fazermos uma nova sessão de formação para esclarecimentos, depois de todos fazerem a leitura atenta desta nova lei.
Muito bem, então, uma boa tarde a todos. Boa tarde também. Boa Semana Fiquem Santa e Santa Páscoa para todos também. para todos, em nome para da APEC. todos. Sim, obrigada. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Obrigada, adeus. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa obrigado. tarde, obrigada. Com licença.